Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenagem, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a conciliarem seu sucesso profissional com a sua saúde mental. Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que eu recebi sobre como identificar gatilhos que atrapalham a boa relação e trabalho em equipe e como lidar com isso. Mas antes da gente falar sobre a resposta a essa pergunta, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações para saber quando novos vídeos forem postados e que vocês curtam também este vídeo. Vamos lá então? Para a gente responder a essa pergunta falando sobre as relações no ambiente de trabalho, a gente vai dividir aqui o conteúdo em 3 partes. Na primeira delas, a gente vai falar sobre uma análise super relevante a ser feita, que é como é que eu funciono no ambiente de trabalho. A segunda parte vai ser sobre como é que as pessoas com quem eu trabalho funcionam, o que importa para elas, né? Como é que elas se relacionam comigo e com as outras pessoas. E na terceira parte, a gente vai falar sobre a conexão entre o meu modo de ser e funcionar com o das outras pessoas com quem eu necessito trabalhar em equipe e produzir resultados em conjunto. Então, começando pela primeira etapa, que é eu me observar e entender sobre o meu funcionamento. Então, a pergunta trazia sobre gatilhos que podem ser disparados em mim, então situações que podem fazer com que eu fique irritado, fique estressado e possa deixar de trabalhar no meu melhor funcionamento e da melhor maneira com os meus colegas de trabalho, né? Então, para identificar isso, tem algumas perguntas que podem ajudar e fazer o exercício de ir respondendo a si mesmo essas perguntas pode ser interessante para você começar a tomar conhecimento e depois poder fazer um plano de ação sobre aquilo que for necessário. Então, primeira pergunta: como é que eu me comporto nas relações com os meus colegas de trabalho? Como é que é o meu modo de me mostrar, de ser, de me comunicar? O que eu demonstro nas comunicações com esses colegas? Daquilo que eu estou demonstrando e que eu tenho intenção de que as pessoas percebam, elas percebem aquilo que eu gostaria ou a imagem que elas têm de mim é diferente daquela que eu estou buscando. Tem uma discrepância aí entre o que eu imagino e o que acontece na realidade. E por último, que tipo de emoções que são suscitadas quando eu estou trabalhando em equipe? E em que tipo de situações cada uma dessas emoções aparece. Então, por exemplo, se eu fico irritado, eu preciso começar a observar que tipo de fala, que tipo de trabalho específico, que tipo de comportamento do outro que faz com que a minha irritação seja iniciada, seja ativada. Então, através dessa primeira análise, eu vou tomar conhecimento sobre a ativação desses gatilhos, e também sobre questões que podem evitar que eles sejam ativados, né, no meu próprio funcionamento. A segunda análise proposta é olhar para o outro, para como as outras pessoas funcionam e para esse ambiente em que eu estou inserido. Porque quando a gente fala de relacionamento, né, e relações de quaisquer tipos, sempre vai ser uma via de mão dupla. Eu vou agir e vou gerar uma reação no outro e vice-versa. Então, olhando para esse outro, como é que é o estilo das pessoas com quem eu trabalho? Né? Então, se eu trabalho com 4, 5 pessoas mais próximas, como que cada uma delas funciona? O que é importante para elas? O que as irrita? Eu conheço o suficiente sobre as pessoas com quem eu convivo? Como é que elas se comportam quando a gente precisa fazer trabalhos em parceria, em conjunto? Existe algum tipo de situação que facilita as interações que eu tenho com ela? E por outro lado, existem situações que dificultam, que prejudicam aí
esse convívio saudável e a comunicação de uma forma mais funcional com elas? Então, através dessas perguntas, a gente vai olhar para o outro lado da relação e vai passar a mapear e conhecer o que mobiliza o comportamento da outra pessoa. E aqui tem uma dica que é: à medida em que eu conheço o funcionamento do outro, isso me ajuda a entender quando esse comportamento tem a ver com ele, com os valores e crenças dele e não necessariamente comigo. E isso vai ajudar para que eu não tome para mim muitas das atitudes que a pessoa pode estar adotando, porque nem sempre vai ter a ver comigo. E vamos agora para a terceira análise proposta, fazendo um fechamento, que é: como é que eu posso conectar o estilo como eu funciono com o estilo como o outro funciona, para que a gente encaixe e aproveite da melhor maneira as nossas potencialidades e minimize aí as situações de dificuldade, de convívio, de interação que nós temos. Então, olhando para essas duas análises iniciais, eu preciso então entender quais são as necessidades, habilidades e estilos da outra pessoa e como combinar melhor com os meus. E nessa análise eu também certamente vou ter identificado questões que dificultam para que a gente consiga funcionar bem em conjunto. Tendo identificado isso, uma pergunta importante a ser feita é: o que eu já tentei para ajudar a diminuir esses problemas que a gente vem vivendo aí quando estamos em contato? Daquilo que eu tentei, o que funcionou e o que não funcionou? E mais ainda, existem situações que que são possibilidades para eu praticar e eu não coloquei em prática ainda? Será que eu posso até levantar outras possibilidades de ação com outras pessoas para ampliar a minha visão sobre a situação problema e testar outros planos de ação para resolver aquilo que eu esteja vivendo e conseguir trabalhar melhor em equipe? Então, essas são algumas análises e sugestões sobre maneiras de lidar, né, para que a gente consiga se relacionar melhor no ambiente de trabalho e produzir melhores resultados. É claro que a gente não tem uma receita assim exata sobre como é que vai funcionar, qual é a maneira exata de eu me relacionar com cada uma das pessoas, mas existem alguns comportamentos, algumas coisas que, se a gente der atenção, vai facilitar e muito nesse estabelecimento de relação. E uma delas é a gente manter a escuta ativa quando estiver dialogando, se comunicando com a outra pessoa. Então, estar atento, prestar atenção naquilo que a pessoa está tentando me explicar, olhar para aquilo que ela está dizendo do ponto de vista dela e não do meu. Uma outra questão é, quando eu for expressar o meu ponto de vista, que eu consiga me comunicar de forma assertiva, respeitosa, conseguindo falar sobre aquilo que eu necessito, sobre as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo respeitando a outra pessoa que está ali do outro lado. E por último, ser empático. Então, colocar-se no lugar da outra pessoa, entender que assim como eu, a outra pessoa também tem crenças, também tem valores e necessidades dela, e que para que a gente conviva de uma maneira saudável, eu vou precisar levar em consideração não só aquilo que eu necessito, mas aquilo que a pessoa precisa também, e em determinados momentos, inclusive, chegar num meio termo que possa atender aí parcialmente as necessidades de cada um de nós. Um abraço e obrigada pela companhia. Até mais!